Olá, amado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Nossa, há quanto tempo eu não coloco um vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim, né? Já tem um tempo aí, porque eu estava, na verdade, quase ninguém eu estava colocando, porque eu estava com pouco tempo de edição. Normalmente, quando o apóstolo faz as lives, ele faz aí live de mais de 1 hora, né? Ou às vezes 1 hora ali. Então, até fazer todo o corte certinho, pegar as partes ali que são importantes para estar trazendo para você, leva um tempinho. Mas hoje eu estive na live dele, já consegui ouvir a live e ver a parte que dava para a gente estar trazendo aqui para você. Então, este corte, gente, é muito forte, um recado muito forte aí para o Bolsonaro. Mas antes, não se esqueça, tá bom? Olha só, vou deixar para você um link para você aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado da live que nós tivemos ontem, que é muito importante para você entender o porquê está acontecendo e os sinais se cumprindo entre essa situação de Israel, Irã e Estados Unidos. Vai lá assistir essa live, por favor, não perca, hein? Vai ser muito importante para você. Bora então assistir esse vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. Já quero deixar meu abraço aqui para ele, dizer para ele que eu amo muito ele e toda a família dele, que são sempre muito bem-vindos aqui na minha casa. Um forte abraço, apóstolo. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E um abraço para você que está assistindo aí. Bora então para esse vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. Gente, eu tive um sonho e eu coloquei, foi até preciso eu colocar, porque nos cortes que a 03 botou, não saiu, eu não vi, né? Quando eu mostrava os dias dos acontecimentos com o Bolsonaro, tanto no dia 29/4/2024, como no dia 7/4/2025. E no finalzinho, eu fiz um videozinho, e no finalzinho eu disse assim, durante 15 dias, né, durante 15 dias, Bolsonaro, fica em casa, e essa aqui vai ser a última, não por doença ou por morte, não. Deus está mandando dizer para ele, se ele não receber, ou não obedecer, que ele não obedece a ninguém. A Deus ele tem que obedecer. A Deus ele tem que obedecer. Porque os brasileiros, né, a nação verde e amarela, precisam de você. Precisa de você, Bolsonaro. Precisa que você esteja vivo e precisa que você esteja de pé para assumir a presidência em 2026. Não importa o que vai acontecer. Todas as coisas, Romanos 8:28, Bolsonaro, diz o seguinte: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso diz Bolsonaro em Romanos 8:28. Não importa o que vai acontecer para que você possa alcançar a cadeira presidencial do Brasil em 2026. E eu passei 1 ano e 9 meses garantindo com todas as letras que Donald Trump ganharia as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E que tinha tudo a ver ele sentar na cadeira presidencial com o território nacional brasileiro. 1 ano e 9 meses antes, Jair Messias Bolsonaro, de acontecer. Ou também, Jair Messias Bolsonaro, sobre quando eu estava e pedi essa nação brasileira que está aqui, quase 2.000 pessoas agora, eu pedi que elas orassem e jejuassem, quando já estava em eleição presidencial nos Estados Unidos, pela candidatura de Donald Trump. Eu fiz assim, ó, Bolsonaro, que eu vi ele, ó, pá, depois que um tiro, pá, sai pela agulha, pá, sai pelo cano de um revólver, pá, não dá mais para voltar atrás. Quem se lembra disso, diga eu aí para ele. Então, tudo isso eu vi, Bolsonaro. E tudo isso eu repassei aqui. Mas uma coisa está me preocupando. É o senhor não obedecer à terceira ordem. E aí pode ser fatal. Ok, 03? Pode ser fatal. Não obedecer à terceira ordem, porque talvez alguém não esteja chegando. Eu quero até acreditar que não esteja chegando até o senhor. Do que acreditar que chegue, não, é mais um. E eu concordo quando alguém vê uma live como essa aqui e diga assim, é mais um. Eu concordo, porque eu diria o mesmo. Né? No meio de tanta gente, teve até vidente, Bolsonaro, que disse que o senhor ia infeccionar e o senhor ia morrer. Né? Não sei se vocês acompanharam uma vidente que garantiu em podcast que ele ia infeccionar e ia morrer. Alguém acompanhou isso aí? Alguém acompanhou sobre isso? Eu vi. Maria Silva Santos, eu vi. Então, essa pessoa garantiu, né? Muitas pessoas assistiram, né? Que ia infeccionar e que o senhor ia morrer.
E quando eu vi aquilo, eu fiquei revoltado como um servo de Deus, corri para os pés de Jesus e o Senhor disse assim: não morre se ele me escutar. E eu vim aqui e proclamei um jejum para a nação pelo Senhor. Então, se eu sou para orar para o Senhor, então quem comigo não se ajunta, diz a Bíblia, se espalha, né? E essa vidente, ela disse que o Senhor ia morrer. E a última visão que Deus me deu no dia 7/5/2024, sonho, que aconteceu com o Senhor 4 dias depois. Tudo aquilo que estava no sonho 4 dias depois. Eu digo assim, é coincidência, Bolsonaro? É coincidência, Brasil? É coincidência o que é? Né? O que é, então? Mas se está tendo sonhos, pelo menos é para avisar coisa boa para o senhor, não é não? Eu acredito que seja. Mas o senhor não era para ter saído daquele hospital, porque eu vi problema no seu intestino e nas vísceras. Aquilo lá, Bolsonaro, era para ter infeccionado. E o senhor era para ter, não era para ter saído dali com vida. Não era. O senhor era para ter morrido mesmo. Mas nós clamamos, assim como Ezequias clamou, quando Isaías, por ordem de Deus, vai até ele e diz: arruma tua casa, porque tu estás doente de uma doença horrível e vai morrer. Nós clamamos. Eu tive um sonho com o Senhor, e eu disse para Deus: Senhor, não me mostra mais não, porque se ele não ouvir, vai ser a última vez que eu falo sobre isso. E no alvo, Deus abençoe. E a última vez que falo sobre isso. Eu tive um sonho. E esse sonho eu coloquei ontem. Esse sonho foi no dia 23. Aliás, foi no seu dia lá, no dia 22, né, que todo mundo gosta. No dia 22/6/2025. 22/6/2025. Eu não estava querendo muito falar dele, não. Mas ontem a 03 fez um corte. E não saiu no corte que ela fez, mas eu fiz essa parte. Então eu tive que postar sem a montagem. Era 00:06, se eu não me engano, ou 00:07, já do dia 25. Né? Mas isso está lá no dia 24. E Deus diz assim: diga para ele ficar mais um pouco em casa. Durante 15 dias. Eu vou até dizer a partir de hoje mesmo. Vamos ser a partir de hoje. Durante 15 dias a partir de hoje, 25/6/2025. São 16h43. 16h43 do dia 25/6/2025. Não sair de casa e se cuidar um pouco, só mais um pouco. E principalmente não sair nesses 15 dias para rodar a nação brasileira, para viajar na nação brasileira. Eu gostaria muito que o senhor atendesse o comando de Deus. Esse aqui não é o pedido. Um pedido se faz os outros com o senhor, com todo respeito. Mas aqui é um comando. E esse comando é de Deus. E Deus não pede, ele manda. E o comando de Deus para o senhor é que durante 15 dias, a partir dessa data, 25/6/2025, o senhor cuide da sua alimentação, o senhor não saia para viajar pelo Brasil, não saia para viajar pelo Brasil, e o senhor se cuide. Se o senhor quiser ser presidente em 2026. Se o senhor quiser ser presidente em 2026, Deus vai conduzir o senhor até lá, querendo ou não. Queira ou não queira, vai acontecer. Não se iluda, senhor presidente, somente com os Estados Unidos da América e com tudo que o senhor sabe de lá e com tudo que pode vir a acontecer no Brasil. Pois em diversas lives o senhor dizia para mim: eu posso mudar tudo em um instante. Se ele me obedecer, vai ser. Se ele não me obedecer, eu mudo tudo no instante e não vai acontecer nada do que eles pensam, porque eu mudo tudo no instante. E eu dei até a comparação, senhor presidente,
do Donald Trump e Elon Musk. Né? Elon Musk. Eles não eram amigos, de hora para outra ficaram inimigos. Eu falo do espiritual, do normal, falam vocês. Da política, falam vocês. Eu falo do espiritual, do qual eu entendo muito bem em sonhos. E o espiritual, do que eu entendo muito bem em sonhos, é que Deus muda, coloca um coração do faraó, endurece o coração e amolece o coração do faraó. O que eu estou falando para o Senhor não é um pedido. Quem sou eu, né? Eu sou filho de uma doméstica, né? Sou filho de uma doméstica, mulher de casa, cuido de 4 filhos. E meu pai, motorista da Receita Federal. Foi militar, cabo do Exército, passou 7 anos no Exército. Depois, ao sair do Exército, ele foi trabalhar. Naquela época, né? Não tinha tanto concurso. Entrava, saiu do Exército, entrou na Receita Federal. E trabalhou como motorista do superintendente 15 anos. Foi motorista superintendente. E foi motorista oficial, né, dessa emissora. Deus te abençoe, Márcia, apóstolo Reginaldo. O Senhor é de Deus. Amém. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. A Márcia, não é isso, 03? E vocês veem que eu estou relutando um pouquinho, mas eu não posso parar perante Deus, do que Deus está mandando. E Deus não está lhe dando, pedindo um favor para o Senhor. Deus está dando uma ordem. Se o Senhor cumprir essa ordem, o Senhor vai chegar à presidência da República em 2026. Se o Senhor não cumprir essa ordem, né, não tem médico nessa terra que possa salvá-lo. Porque Deus pede, Deus manda, Deus determina. Quem pede sou eu, hein? Deus determina que de hoje, dia 25, a 15 dias, o Senhor fica em casa. Se alguém disser para o Senhor, não, mas ele não vai se alimentar, ele vai para um evento, mas não vai se alimentar, não vai comer nada, não vai beber nada. Se alguém disser isso para o Senhor não vai receber, o Senhor vai dizer assim, eu não vou comer, não vou beber, não, eu vou obedecer a Deus. Por isso que eu insisti insistentemente que o Senhor assistisse às lives. Principalmente os cortes que eu acabei de dizer, que eu não quero mais dizer isso não, presidente. Tá ficando chato, isso é coisa de menino. E menino não sou. E se alguém chegar para o Senhor e disser assim, ó, e Deus me revelou isso aqui, e disser assim, aí o Senhor sabe que Deus conhece até os pensamentos. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João, capítulo 1, versículo 46. Sabe, disseram que tinha encontrado o Salvador do mundo, o grande Messias, Jesus de Nazaré e tal. E aí aconteceu isso aqui. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael perguntou, Nazaré? Você quer dizer que um profeta veio de Nazaré? É isso mesmo? Esse profeta é de onde? É de Nazaré? Mas o deputado A, deputado C, alguém conhece, ele é de Nazaré? Não cometa esse erro. Ele pode ser fatal. Pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré? E aí, então, disse, vem e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando de Jesus, disse, aí está um verdadeiro israelita, o Senhor falou. Como é que aquele homem sabia disso? Como é que Jesus sabia disso? Aí está um verdadeiro israelita, e a qual não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conhece? Com Jesus. Porque ele perguntou se poderia de Nazaré sair alguma coisa boa. Não deixa alguém ao redor do seu pé dizer isso aí não, hein? Lá do Ceará pode sair alguma coisa boa? Cuidado, deixa não. Jesus respondeu, eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, quer dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê ou você creu? Porque eu disse
o que vi você debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. Então acrescentou: em verdade vos digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, e o Filho do Homem. Naquele dia, eu vi o seu intestino aberto. Eu falei nas lives anteriores. E via o seu intestino delgado, suas vísceras. Era para ter infeccionado aquele ali. E orei e pedi oração ao território nacional brasileiro para que não permitisse mais que abrisse o Senhor, porque eu não ia aguentar. Não iria aguentar. Bem, eu quero orar por você que está passando por alguma dificuldade, dores no estômago, você que está com crise de ansiedade. Eu quero orar pela sua casa. Por ordem de Deus, eu vou fazer uma live orando pelas pessoas enfermas e pelas casas das pessoas. Dessa vez, gente, foi a última. Por ordem de Deus. Vamos só ver o que vai acontecer. Só não me culpe depois. Eu espero que ouça. Só isso. Eu sei que do lado do presidente tem diversos líderes, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas como profeta, minha pessoa, eu sei o grau de espiritualidade que eu tenho com Deus. Se é preciso acontecer, minha mão está lavada. Pai, eu quero apresentar as pessoas que estão com dores no estômago, no intestino, que estão com crise de ansiedade, opressão, depressão, que estão desempregadas. Meu Deus, abre portas onde não tem parede, porque em Apocalipse 3 diz: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Deus, Isaías e Mateus, a palavra de Deus diz que tu enriqueces, tu empobreces, tu faz descer a sepultura, tu faz subir da sepultura. Deus, tu é um Deus tão lindo e poderoso. Eu te apresento essas pessoas nesse exato momento. Eu te apresento essas pessoas nesse exato momento que estão precisando de cura, de milagre, de prodígio e de maravilha. Pai, tudo isso que eu falei agora está baseado no Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo e seu servo profeta. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo e seu servo profeta. Deus, existe um caminho para este homem, e o caminho é de vitória. Através de coisas gigantes e poderosas que está para acontecer, mas ele tem que obedecer. Meu Deus, eu estou apresentando as famílias agora. Eu estou apresentando as pessoas que precisam de cura, de milagre, de prodígio, de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dá cura, milagre, prodígio e libertação, pois o teu nome tem poder e através desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Deus, eu te apresento essas pessoas que estão assistindo essa live. Todas elas que são mantenedores, que plantam a semente, que fortalece o Instituto, né, na entrega de cesta Reginaldo Rolim, entregando 250 cestas básicas em cada um dos interiores que nós vamos. São 4 interiores. Deus, toma essas pessoas na tua mão, sabe, que colaboram com uma cesta daquela, meia cesta daquela, eu não sei, segundo as suas condições, por livre e espontânea vontade. Meu Deus, está aí um povo que está orando, está pedindo um clamor, e eu venho aqui clamar na casa dessa mulher, desse homem, na parentela deste homem. Abre portas onde não tem parede, faz coisa grande, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Conduz a nossa nação no caminho correto, no caminho reto. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quantas centenas de vezes o Senhor nos ensinou isso na palavra? Melhor obedecer do que sacrificar, não é? Então nós estamos obedecendo. Pai, toma as mãos o futuro da nação brasileira e deste povo, Senhor. Deste povo que está clamando e pedindo ao teu auxílio. Cumpra-se a tua vontade e não a nossa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, diz, amém. E aí, amado, o que você pensa do que o apóstolo falou? Forte, né? Faz assim, deixa o like, compartilha com pelo menos 7 pessoas. Eu profetizo que Deus vai abençoar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus. Compartilha com no mínimo 7 pessoas para a gente
tentar alcançar e chegar até a pessoa que precisa, porque nós não temos o contato dessa pessoa, mas você pode mandar para um, para outro, o YouTube começa a espalhar, e na hora que ele começa a espalhar, chega na pessoa que precisa ou em alguém que tenha esse contato, né? Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.